Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma banca de defesa de TFG. Inicialmente gostaria de agradecer a disponibilidade e a participação dos membros da banca, a professora Regiane Franco e a professora Lúlia. Estamos aqui então para a defesa do meu orientado William Carlos Reck, que desenvolveu um trabalho sobre o potencial alopático de extrato etanólico de aveia branca sobre o desenvolvimento inicial do picão preto. Então, William, a partir desse momento você tem de 20 a 30 minutos para a sua apresentação, assim você é à vontade. Obrigado. Então, boa tarde a todos. O meu trabalho ele vai falar sobre o potencial alopático do extrato etanólico de aveia branca sobre o desenvolvimento inicial do picão preto. Bom, a aveia branca é uma das principais gramíneas de inverno cultivadas no Brasil e ela possui uma grande importância no manejo de cobertura e conservação do solo, o qual é um dos princípios básicos do plantio direto, que preza pela manutenção da palhada sobre o solo, beneficiando os vários sistemas de cultivo e o desenvolvimento vegetal. Ela reduz a ocorrência de erosão, atuando na manutenção da porosidade, estrutura e conservação da umidade do solo, mantendo um microclima favorável à atividade microbiana, proporcionando a interação entre todos esses fatores, incidindo diretamente na produtividade. Ela também atua no controle e supressão das plantas daninhas, através da criação de uma barreira natural, que limita a passagem de luz, dificultando o processo germinativo e o desenvolvimento inicial das plantas daninhas. E também através da liberação de alguns compostos aleloquímicos. Bom, ela é utilizada também em sistemas de integração lavoura-pecuária, na forma de cultivo solteiro ou consorciado, de pastagem, consorciado com exemplo de azevém, e também os seus derivados, que são a produção de feno, silagem e o pré-secado. Ela possui uma grande importância na produção de grãos e tem um grande aumento nos últimos anos, devido ao grande avanço tecnológico e melhoramento de semente, de melhoramento genético, assim como a adoção de algumas práticas de cultivo. Ela também é utilizada no cultivo de duplo propósito, onde possui uma alta capacidade de rebrote e, quando manejada de forma correta, com até 2 cortes, consegue produzir uma boa quantidade de foragem sem interferir na produção de grãos no mesmo ciclo. Ela possui também um grande potencial alopático. E o que seria esse potencial alopático? É basicamente a produção de compostos químicos através das estruturas da planta, que são liberados no ambiente, que vão interferir no desenvolvimento de outras plantas, como as plantas daninhas. Bom, as plantas daninhas, elas são um problema no sistema agrícola. Elas são responsáveis por diminuição de grande parte da produtividade das culturas, agindo de forma direta, competindo por água, luz, espaço e nutriente, ou de forma indireta, agindo como agente hospedeiro de pragas e doenças, que posteriormente serão transmitidas à cultura. Entre essas plantas daninhas, temos o picão preto, que está amplamente disseminado em todo o território brasileiro. As interferências dessa planta daninha ocorrem de diversas formas, seja pela densidade populacional, ou pelo seu alto potencial competitivo, ou também pelos processos de liberação de compostos alelopáticos, que o picão preto ele também possui esse potencial de liberação de compostos aleloquímicos. Vamos falar agora um pouco sobre o uso e a importância socioeconômica da aveia branca. Bom, ela é empregada em dietas de animais,
se tornando uma boa alternativa de consumo com um custo relativamente baixo. Um exemplo é a terminação de bovinos em confinamento, onde ela é utilizada na forma de grãos inteiros, concentrados, alguns componentes de rações, ou feno, silagem e pré-secada. A aveia também, juntamente com outros componentes, tornam-se complexos nutricionais. Alguns estudos trazem que, quando inserida na dieta de frangos, a aveia ela proporciona um aumento no consumo de ração por parte das aves e também atua na digestibilidade de alguns compostos, por exemplo, o amido. Bom, esse cereal se destaca por ser rico em fibra alimentar, lipídios e com uma taxa considerável de proteínas e carboidratos. Simeone, após avaliar a composição de 2 cultivares de aveia, chegou a resultados de proteína bruta que variam de 14,4% a 14,9%, para lipídios 6,9% a 7,7%, fibra alimentar de 12,7% a 13,1%, e por fim os carboidratos de 49,9% a 51,1%. Ela também é utilizada na alimentação humana, trazendo inúmeros benefícios à saúde, como a prevenção da obesidade, o fortalecimento do sistema imunológico, atua também no melhoramento de algumas doenças cardiovasculares, diabetes e alguns distúrbios gastrointestinais e outras complicações. Na culinária, ela é amplamente utilizada como ingrediente principal ou como componentes de misturas, que é o caso da farinha de aveia ou a mista com trigo, que são utilizados na fabricação de bolos e alguns pães. Vamos falar um pouco agora sobre a área agrícola da aveia no Brasil. O Brasil possui uma grande área agrícola destinada à produção de grãos. Em 2019, a área plantada foi de 398 mil hectares e com estimativa de aumento para a safra de 2020 de 429.700 hectares. Vale a pena ressaltar que essas áreas são destinadas apenas à produção de grãos. Então, o Brasil possui uma maior área de plantio de aveia, que também englobam áreas de integração lavoura-pecuária, com pastagens, e áreas de cobertura vegetal. As últimas 10 safras mostram um grande aumento na produção da aveia. Em 2010, a produção foi de 379 mil toneladas e a de 2019, 879.100 toneladas. Isso ocorre a partir das pesquisas voltadas ao melhoramento genético, também algumas boas práticas de cultivo e também juntamente com o aumento da área plantada. As maiores produtividades elas são encontradas mais ao sul do país, distribuídas entre o estado do Paraná e Rio Grande do Sul. O Paraná com 169.300 toneladas, em uma área de 89.600 hectares. O Rio Grande do Sul com 664.700 toneladas, em uma área de 271.100 hectares. Vamos falar um pouco da alelopatia da aveia branca. O que seria a alelopatia? Bom, a alelopatia é um processo no qual algumas plantas conseguem produzir ao longo do seu ciclo e liberar no ambiente alguns compostos aleloquímicos capazes de interferir no desenvolvimento de outras plantas. É um método prático que vem sendo utilizado no controle das plantas daninhas. Eles atuam, digamos, como um herbicida natural e são gerados pelas plantas através da exudação pelas raízes, tecidos vivos ou mortos, e também através da liberação pela parte aérea. A aveia ela possui em sua composição alguns compostos responsáveis por essa alelopatia. Um exemplo é a escopoletina,
A escopoletina, ela é exudada através das raízes e atua inibindo os processos iniciais das plantas daninhas. Também possui 5 ácidos fenólicos, que são eles o ferúlico, o cumárico, o ciríncico, o vanílico e o hidroxibenzóico. Esses são liberados no ambiente, mas no fim do ciclo, através da decomposição dos restos culturais da aveia. E também, por fim, outros ácidos livres, como o cafeico e o cinático. Dessa forma, a aveia ela vai conseguir manter o potencial alelopático do início até o fim do seu ciclo. E esses compostos aleloquímicos eles vão ser liberados através de volatilização, da lixiviação, da exudação das raízes e também da decomposição dos resíduos. Nessa imagem aqui vocês podem entender um pouco melhor de como ocorre a liberação desses aleloquímicos no ambiente. Eles vão poder ocorrer através da volatilização dos compostos através da folha e também dos resíduos da folha, que eles podem tanto volatilizar como lixiviar no solo. Também através da exudação pelas raízes, que é um dos principais meios que eles são liberados no solo, que é o caso da escopoletina. E também através da biodegradação dos resíduos das folhas no solo. Todos esses vão gerar a interferência que vão atuar na inibição do desenvolvimento das plantas daninhas. Vamos falar um pouco da alelopatia sobre o picão preto. Bom, as plantas daninhas, elas são espécies indesejáveis que reduzem drasticamente o potencial produtivo das culturas, como a qualidade dos grãos e também dificultam os processos de colheita, assim como a presença de algumas plantas daninhas em meio a pastagens, a possível ingestão dela pelos animais podem criar complexos tóxicos, podendo levar os animais à morte. Alguns estudos trazem que uma planta daninha por metro quadrado pode gerar percas de produtividade que variam entre 20% a 80%. E elas geram essas percas através da competição por elementos essenciais, que seriam os nutrientes, a água, a luz e o espaço, ou também através da liberação de compostos aleloquímicos. As plantas daninhas, elas também possuem esse potencial de liberação, que no caso seria negativo. Que é o caso do capim-colchão, que ele possui em sua composição o ácido clorogênico, o ácido isoclorogênico e o ácido sulfossalicílico, que esses são os responsáveis pela alelopatia. E também o picão preto, que possui em seu extrato foliar um grande potencial alelopático sobre a inibição da germinação e o desenvolvimento inicial de algumas culturas, como é o exemplo do tomate, o repolho, a alface e o rabanete. E também tem algumas outras plantas daninhas, que é o exemplo da tiririca, da samambaia, do capim-arroz e o rabo de raposa, que também possuem um potencial de alelopático. Bom, o picão preto. Bom, é uma espécie anual de pequeno porte, com inflorescência amarela e frutos maduros de cor escura na forma de aquênios. Essa planta daninha, ela possui um grande potencial produtivo. Uma única planta pode produzir de 3.000 a 6.000 sementes, que podem permanecer viáveis no solo em até 3 anos. Bom, aqui na foto, na figura da esquerda, vocês podem ver como é a inflorescência, e na da direita, as sementes escurecidas na forma de aquênios. Além de tudo, o picão preto dispõe de um fácil mecanismo de dispersão, devido à presença dessas aristas na ponta da semente, que podem ficar fortemente aderidas em pelos de animais, depositada em máquinas e equipamentos agrícolas, assim como na roupa das pessoas, né? Quando você vai numa lavoura que enche, né, a roupa. E depois sendo facilmente disseminada, né, pelo território. Bom, o objetivo desse trabalho foi avaliar o potencial alelopático do extrato etanólico da aveia branca
sobre o desenvolvimento inicial do picão preto. O experimento foi conduzido no laboratório da Faculdade Mater Dei, com delineamento utilizado inteiramente casualizado, com 3 repetições, onde foi replicado no espaço. Foram utilizadas uma cultivar de aveia branca, a URS guapa e a espécie daninha picão preto. Foram realizados 2 tratamentos, um contendo o extrato etanólico e outro contendo apenas água destilada, que seria a testemunha. Bom, para a obtenção do extrato, a aveia foi inserida em uma estufa de secagem a 40 graus por um período de 4 dias e em seguida moída em um liquidificador sem água. Logo depois, foi solubilizado 25 gramas do material vegetal em 400 ml de etanol PA durante 24 horas em temperatura ambiente para que ocorresse a extração dos compostos alelopáticos. Bom, aqui é o material moído. Bom, logo depois da extração, o extrato foi filtrado em um Erlenmeyer e posteriormente transferido para um becker para que ocorresse a evaporação do solvente. Após a evaporação, 2,5 gramas do extrato bruto foi diluído em 500 ml de água destilada, sendo que esta foi a solução utilizada para a avaliação do potencial alelofático. Então, os tratamentos consistiram na aplicação de 5 ml do extrato para os tratamentos com extrato e 5 ml de água destilada para a testemunha. Bom, na primeira figura, vocês podem ver como ocorreu a filtragem do extrato. Aqui, na segunda, o extrato já pronto, onde posteriormente foi transferido para o becker para que ocorresse a evaporação, né? A evaporação ocorreu em torno de 3 dias. E se transformou num composto pastoso, meio sequinho assim. Foram utilizadas caixas Gerbox, foradas com 2 camadas de papel filtro germiteste. E nessas camadas de papel filtro germiteste foram adicionadas 25 sementes de picão preto pré-germinadas, desinfetadas com hipoclorito de sódio a 5% durante 3 minutos. E em seguida lavadas em água corrente também durante 3 minutos. E depois mantidas em BOD a 25 graus para que ocorresse a germinação. A avaliação ocorreu 5 dias após a implantação do experimento, onde foi analisado o tamanho da radícula, da parte aérea e o tamanho total das plantas de picão preto. Bom, análise estatística. Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, sendo que as medidas foram comparadas pelo teste de truque, realizada através do programa computacional RS Studio. Bom, agora vamos para os resultados e discussões. Bom, a tabela 1, ela traz as informações referentes ao comprimento da radícula das plântulas de picão preto. O tratamento com extrato etanólico resultou em um comprimento de radícula de 9,7 milímetros, inferior ao da testemunha, que foi de 17,5 milímetros. Já a tabela 2 traz informações referentes à parte aérea das plântulas de picão preto. No extrato etanólico, obteve-se resultados de 40,8 milímetros, novamente se mostrando inferior ao da testemunha, que foi de 46,4 milímetros. E por fim, a tabela 3, que traz informações do comprimento total. Os resultados obtidos para o extrato etanólico foram de 50,5 e para a testemunha 63,9. Isso demonstra que realmente ocorreu esse efeito alelopático do extrato etanólico da aveia branca sobre o desenvolvimento inicial do picão preto. Alguns outros trabalhos chegaram a resultados semelhantes, como é o caso da Hajman, em 2010, que avaliou o potencial alelopático do extrato aquoso foliar da aveia branca e da aveia preta,
sobre o desenvolvimento do azevém e do amendoim bravo. Obteve resultados significativos que reduziu o crescimento da radícula e o hipocótilo de ambas as espécies daninhas. Outro trabalho também do Jacob e Fleck, que avaliaram o potencial dos extratos de genótipos de aveia branca, a preta e silvestre, e mais 5 ácidos fenólicos, sobre a germinação, o crescimento da radícula e da parte aérea, e a produção de matéria seca da soja do Vapuã, também obtiveram resultados alelopáticos, que esses compostos apresentaram grande inibição nos aspectos avaliados. Um trabalho mais recente agora, do Mostassi, ao avaliar também o potencial do extrato aquoso de aveia branca sobre o crescimento inicial do milho e do picão preto, também apresentou resultados alelopáticos acentuados sobre os índices avaliados, que é a velocidade de germinação, o comprimento do sistema reticular do picão preto e do milho. Concluímos, então, que realmente houve esse efeito alelopático do extrato etanólico da aveia branca sobre a germinação e o desenvolvimento inicial, do picão preto, onde causou a redução da radícula e da parte aérea e do comprimento total das plantas. Esses resultados eles incidem diretamente no campo, pois eles dão magnitude aos sistemas de manejo. Dessa forma, podemos ressaltar a importância da aveia branca em toda a cadeia produtiva, e também no controle das plantas daninhas, devido ao controle físico, que vai ocorrer a partir da camada de palha, que forma uma barreira natural, e também através da liberação dos compostos aleloquímicos no ambiente, que vão agir como herbicidas naturais e também atuando como a redução do custo de produção. Um pouco, então, das referências usadas no trabalho. E seria isso. Obrigado pela atenção e fico aberto às perguntas. Muito bem, William. Parabéns pela sua apresentação, foste muito bem, demonstrando aí um bom domínio do conhecimento, e do que colocaste na apresentação. Iniciamos agora, então, a sessão das arguições. Neste momento, então, eu convido a professora Lúlia para iniciar as arguições e passo a palavra. Boa tarde a todos, agradeço pelo convite, fico muito feliz em participar dessa banca. Começo também parabenizando pelo trabalho. Eu gosto muito desses trabalhos que envolvem a alopatia, porque eu acho que é uma coisa que falta muito ainda na nossa área, trabalhar com esses compostos que são naturais, que são passíveis de utilização, e muitas vezes os técnicos, os produtores, não dão muita bola, mas é algo que funciona e a gente conseguiu ver aí pelos seus resultados. William, a sua apresentação foi muito boa. Não sei se você estava nervoso, mas não transpareceu muito. Você estava seguro do que você estava falando, tinha certeza, sabia de tudo que tinha nos seus slides, dos seus resultados. Então, parabéns por isso. Todos os slides também estavam bem feitos, não tinha nada acumulado, tinha fotos, então realmente a gente ficou bem bom, bem legal. Eu fiz algumas anotações aqui, por exemplo, em relação aos nomes científicos na sua apresentação, só lembrar de sempre colocar em itálico, Sim. Gostei muito da explicação que você fez aqui sobre a alelopatia, o que é, quais são as formas. Eu achei que o jeito que você explicou aqui ficou de uma forma tão simples e tão boa que eu acho que você pode agregar mais no seu trabalho. Por exemplo, o que é a alopatia? Existe positiva, existe a negativa. No seu trabalho, se não me engano, você não contempla isso.
Então, se você puder colocar, vai ficar bem bom. As fotos, ficou show, porque daí conseguiu dar uma dimensão de como foi feito aquele extrato, bem legal. E uma pergunta que eu tenho, que eu pensei agora na sua apresentação, do porquê vocês avaliaram ou não avaliaram mais dias. Por exemplo, vocês avaliaram aos 5? 5. Por que não mais aos 10, aos 15, por exemplo? Poderia ter sido avaliado, de fato, né, um pouco mais. Só que a avaliação, já nos 5 dias, ela já apresentou o efeito alelopático, né? Então, já foi identificado que houve o efeito alelopático já nos 5 dias. Então, não há necessidade de desenvolver. Então, acho que dá para contemplar um pouco disso, da intensidade dos seus resultados ali, dos resultados de discussão, e enfatizar tudo isso. E também trazendo para a parte prática também. Perfeito. Antônio, se você puder me ajudar com a pergunta, Marcelo, eu esqueci. Eu liguei aqui. Obrigada. Posso não falar bem mais, eu deixar. Isso aí. Sobre a parte escrita, também um trabalho bem escrito, sem muitos problemas em relação a erros, a vírgulas e tal. Só em alguns momentos você faz parágrafos muito grandes e sem muito ponto, aí ficam frases bem longas. Então, uma dica é você tentar diminuir essas frases um pouquinho mais curtas. Tem um local aqui na introdução que você coloca da importância da aveia e que fala que não ter uma palhada pode causar a perda da fertilidade do solo. Será que vai ter uma perda da fertilidade do solo? Bom, não, digamos que a palhada ela vai ajudar, né, a manter a fertilidade do solo. Alguns problemas, que nem se você não tiver a palhada sobre o solo, vai acontecer que o solo vai ficar exposto, né, e daí já gera a infestação por plantas daninhas, talvez a ocorrência de erosões, né. Então eu acho que seria isso, são fatores que limitam, né, diminuem bastante a fertilidade do solo. Podem diminuir, mas perder, acho que é totalmente difícil, não, né? Na tua introdução, também na parte do referencial, na minha opinião, eu acho que você tem muitas informações em relação à aveia. Eu acredito que seja um dos pontos fortes do teu trabalho, mas eu acredito que o que seja mais importante ainda é controlar o picão preto através da alelopatia. Então, às vezes você traz informações da aveia que eu acho que não são necessárias, por exemplo, a parte nutricional, a parte... Agora eu não sei se eu estou confundindo o teu com o da Sandra, mas tinha uma parte em relação ao manejo. Mas, enfim, eu acho que essas coisas, de certa forma, elas confundem um pouco a gente. A gente fica esperando uma coisa do trabalho e, na verdade, ela tem um outro foco. Não que esteja errado, porque você está fazendo uma abordagem para mostrar a importância da aveia, mas eu acho que você pode diminuir um pouco nessa parte. Vamos ver mais aqui. Como é que ocorre essa liberação para a aveia? Você acha que tem uma liberação maior nas folhas, no pseudopomo, nas raízes? Bom, a liberação ela vai ocorrer durante todo o ciclo da cultura, né? Eu não sei exatamente qual é a porcentagem de liberação, mas principalmente elas são liberadas como um composto principal, que eu falei, através das raízes, que seria a escopoletina, né? Mas também são liberados ao decorrer do ciclo, como no fim do ciclo, uma boa parte também através da decomposição dos resíduos e também uma boa parte nas folhas, né? Assim, mas exatamente não sei qual é a quantidade liberada no ambiente. Porque isso a gente sabe que vai ter uma alteração e talvez, se você colocar no seu trabalho mais específico, por exemplo, qual parte você utilizou, ou
por exemplo, tem mais raízes, tem mais folhas, a própria concentração, eu acho que seria interessante você colocar no seu trabalho, porque caso alguém vá ver depois, tem essa possibilidade de comparação para ter ou não os mesmos resultados, ou talvez tenha um resultado melhor ainda. Como você me permite? Se me permite fazer uma observação, Sim. é importante esse questionamento que fizeste. É uma pena, né, que a gente fica limitado a não conseguir fazer um teste de HPLC, né, para conseguir detectar de fato, né, os compostos que ali estavam presentes, né, nesse extrato. Até porque, por exemplo, alguns compostos eles são produzidos em maior concentração na folha do que, por exemplo, na raiz. Outros compostos só são produzidos na parte aérea, não são produzidos na raiz. E aí, quando você tem um teste mais refinado, você consegue explorar melhor, né, os resultados que se tem, né. Bacana, né, o teu questionamento a respeito dessa questão da liberação, né, porque também é algo que tu pode, inclusive, ampliar, conforme a Lúria sugeriu ali no teu TFG, incluindo essas questões, né, dos compostos são produzidos apenas em um local, enfim, e pesquisar também sobre a questão da liberação deles, né, como que acontece. Porque, assim, pensando no teu teste, né, foi um resultado muito bom. Aí a gente pensa a campo, né? Aí vamos simular um manejo, por exemplo, para o produtor. Seria melhor ele ter uma palhada com muita folha, ou não? Seria melhor lá para o final do ciclo, com mais raízes? Só por isso, porque daí na parte do campo vai ajudar nessa questão, né? Vamos ver aqui mais resultados de discussão. Por exemplo, esses efeitos ali no comprimento total da plântula. Você teve uma diferença ali de 63,9 para 50,5. Essa diferença, teve diferença estatística, né? Mas se a gente for ver, é um tamanho pequeno, de certa forma. Essa tendência, ela vai ocorrer para frente a ponto, por exemplo, de fazer com que a planta não cresça mais, morra, ou alguma coisa assim? No decorrer do ciclo? Isso, para frente, se só tivesse aqui. Eu acho que, de fato, ia dar uma boa diminuída, né, no desenvolvimento da planta daninha, porque ela já sofre o efeito no início, né? Então, até o desenvolver dela, até o crescimento dela, ela já vai ter um impacto no início, né? Então, o desenvolvimento já vai ser prejudicado. É isso aí. E tá acabando o meu tempo? Esse nome, eu não sei o que é, afinal de contas. Então, vamos aí para a minha última pergunta. Por que o extrato etanólico, e não o aquoso, como no da Sandra, por exemplo? Bom, que no início nós vimos que a possível inserção do extrato etanólico poderia extrair mais componentes alelopáticos do que o extrato aquoso, né? E aí esse teu resultado em relação ao extrato etanólico, que é uma dúvida que eu fiquei assim, no trabalho, ele é mais uma indicação, por exemplo, para a elaboração de um produto depois, ou é para campo mesmo, para a liberação da própria planta? Pensando no etanólico? Porque o etanólico você vai ter uma extração maior mesmo e a campo não vai ocorrer tanto, né? Na verdade, quando se trata de extrações, por exemplo, os compostos aleloquímicos ou os compostos do metabolismo secundário, por exemplo, que você pode extrair utilizando, né, diferentes tipos de solventes, né? Por exemplo, água, etanol, acetato de etila, hexano, né? Cada um desses tipos de solvente, eles vão extrair um determinado grupo de compostos em função da polaridade. Por exemplo, o hexano, o acetato de etila, eles são eles se ligam com compostos mais oleosos, por exemplo, que tem menor afinidade com a água. Etanol e água, por exemplo, extraem compostos que têm maior solubilidade, né? São mais
similares à água, né? E o fato de a gente ter escolhido, por exemplo, o etanol, para ver se ele conseguisse ter alguns compostos que talvez no aquoso não fosse extraído, e aí isso gerasse um melhor resultado. Mas sempre assim, pensando do ponto de vista comercial, que é algo que tu comentou, é sempre importante a gente destacar a questão do custo, né? Então, por exemplo, para você comprar um etanol, tu tem custo. Se você vai fazer um extrato aquoso, é só abrir a torneira que você tem água, né? Melhor se usar destilado. Então, pensando nesse ponto de vista custo, é muito melhor. E um outro ponto muito importante, extrato aquoso solubiliza muito fácil em água. Extrato etanólico, a gente teve dificuldade de dissolver em água. É alguma coisa que depois tu pode complementar em tudo. Acho que meu tempo estudou, então eu agradeço mais uma vez o parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Ok, agradeço as contribuições da professora Rubem, muito importantes aí para deixar mais refinado esse trabalho. Nesse momento, então, convido a professora Regiane para fazer as suas arguições. Sinta-se à vontade. Bom, agradeço pela oportunidade de fazer um trabalho na banca, né? Esse momento aí tão estressante para você, né? Para nós também acredito. Parabéns pela sua apresentação. Achei que foi bem feliz quando você usou as imagens, sobre explorar. É bem interessante essa questão das imagens da constituição. Ficou bem boa a explicação em relação à disposição da planta e a liberação dos compostos anorofágicos. Então, em relação ao teu trabalho, eu achei assim, muito bacana, vocês foram extremamente felizes na escolha do experimento de vocês. É um experimento simples, mas que traz um resultado muito interessante, né? Até a primeira questão que eu ia falar foi a última que a Núria colocou, que foi a questão do extrator que você utilizou, né? Que, eu fiquei pensando, no campo, qual é o extrator que se tem natural? Seria a água, né? Que foi o que a Sandra fez. Eu achei que você, utilizando esse extrator, abre um leque bem maior de discussão no sentido da questão de desenvolvimento de produtos. Mesmo assim, abre-se uma discussão, porque seria o que, né, tem esses compostos que têm um efeito alofágico sobre o picão, e de repente se desse, né, se tivesse as condições de fazer uma análise de quais são esses compostos, né, para identificar exatamente qual que está tendo efeito, né, de repente até para você pensar num produto, né, mais pra frente nesse sentido, porque isso pode também pensar nessa questão da agricultura orgânica, né, quase não tem opção, né, por conta de veículos daninhos. É muito limitado. Na UTFPR agora tem uma área lá só para estudos, né, desse tipo de coisa, produtos para a área orgânica, voltados para a área orgânica, né, e esse tipo de estudo vai ser interessante, né, para esse mercado aí que se tem. Então, achei que esse teu trabalho abriria uma discussão nesse sentido e você não explorou muito. Não tem nenhum momento, sei lá, no finalzinho dos teus resultados, você colocou alguma coisinha. E eu achei assim que, pela questão dos dados que foi utilizado, seria interessante você abordar. Eu também achei, como a professora Lúria colocou na tua introdução, é um momento assim que você está vendendo o teu peixe. Está mostrando a importância do teu trabalho. Eu achei assim que você enfatizou até na tua apresentação, né? Você vendeu a aveia, né? Você falou sobre a aveia, tudo sobre o potencial dela como forrageira, enfim. E o coração do teu trabalho está exatamente no controle da planta daninha com a aleopatia. E você colocou um parágrafo, mais de 50% da tua introdução está no foco da aveia, né? Então, assim, quando você for escrever um trabalho sobre isso, para publicar, eu acho que você deveria mudar um pouco essa ordem que você utilizou na introdução, tá? Enfatizar mais o teu trabalho em relação ao controle da planta daninha com a aleopatia. A tua revisão biográfica realmente ficou bem bacana, principalmente a questão da aleopatia e você explorou bem. E na tua metodologia você colocou assim, o experimento foi replicado no espaço.
Ponto. O que quer dizer isso? Que ele foi replicado para, como é que eu posso dizer, fugiu a palavra agora, ver os resultados, né, confirmar, no caso seria. Você repetiu esse experimento várias vezes, isso? 2 vezes? É que isso não foi... Tá, você colocou, o experimento foi replicado no espaço, mas eu pensei, quantas vezes ele repetiu? Foi feita a média desses resultados para apresentar? Eu descobri isso no experimento, no trabalho da Sandra. Não tá, então acho interessante você mencionar isso, né? Foi feito 2 vezes. Em geral, a gente costuma colocar que foi replicado dando a ideia de que é 2 vezes, porque é o limite mínimo de repetições do experimento que as revistas exigem para publicar. Então, por isso que a gente fala que o experimento foi replicado, pode ser no espaço, como foi o caso deles, no mesmo dia que implantou o experimento 2, que é exatamente igual, e aí na hora da análise estatística tu faz ao invés de considerar um único fator, tu considera como um bifatorial. E daí o programa vai fazer a comparação entre o experimento 1 e o 2. Se deu diferença, aí se deu diferença significativa entre os fatores, experimento 1 e 2, eu tenho que explorar eles separado. E aí, se não der diferença significativa, o programa vai fazer a média e ele vai analisar a média. E foi o que aconteceu. Não deu diferença entre o experimento 1 e 2, e aí então o programa gera a média. Eles mesmo tempo. Que eu fico com a impressão, assim, não sabendo dessa questão, né? Deu a impressão que você fez um experimento. Ele poderia ser replicado no tempo também. Por exemplo, se ter feito experimento, digamos, sei lá, esse ano e fazer o ano que vem. Aí seria no tempo. Essa metodologia, ela já foi utilizada por alguém? Esses 2,5 do extrato bruto em 500 ml de água, ela está descrita em algum lugar, essa metodologia? Ou você decidiu 2,5 gramas em 500 ml? Bom, o trabalho ele foi baseado também um pouco sobre aquele da Hardman, né, que eu trouxe no slide da comparação de resultados. Sim, eu vi que você colocou aqui, mas deu a impressão que essa metodologia só podia parte de secar por 4 dias. Deixe claro que essa metodologia foi dele. Que uma parte foi e que a outra você acabou desenvolvendo. Por curiosidade, ficou quanto tempo para evaporar todo esse álcool aí? Você deixou em temperatura ambiente? Sim, a gente até fez uma estrutura lá, de botar o becker embaixo, com um ventilador em cima, né, que acelerou um pouco do processo. E ele demorou 3 dias para evaporar todo o solvente que tinha dentro, né, ficando só a pasta, que seria o composto. Só coloque dentro que foi colocado em temperatura ambiente. O que a gente vem vendo tem que ser, geralmente quem coloca um evaporar em rota evaporador, né? E a quantidade de extrato que tu perde ali é gigantesca. Mais ou menos você tem que fazer umas 5 vezes para tu conseguir ter umas 2 vezes desse extrato. E aí, inclusive fazendo alguns experimentos, enfim, agora aí, nesse ano, eu pude perceber que eu tive essa ideia. Trabalhar com ventilador realmente deu certo, inclusive para extrato, para testar em micro-organismos patógenos, não deu contaminação, nada, funcionou 100%, e a gente resolveu testar com eles aqui também. Coloca o ventilador em cima, virado de cima para baixo, né, que ele faz o vento entrar dentro do becker ou num prato, enfim, e aí ele vai evaporar, sai toda a água que tu consegue aproveitar 95% mais dentro do extrato. Você consegue tirar? Poxa, quem for fazer, né, vai estar sofrendo ali. Também eu coloquei aqui você deve colocar que foi feito em uma BOD, né? Nos resumos você não mencionou. Aliás, no teu resumo você está usando muito para testemunha com água. Eu acho que
nem precisaria, né? Teve duas vezes você escreveu no resumo ali, até a em vermelhinho, que a testemunha foi água. Geralmente a gente já entende que a testemunha é água. E deixou de colocar algumas informações importantes, dentre elas a questão de esquema de PBOD, quantos dias. Acho que você pode gastar aquele espaço que você gastou com informações mais importantes. Para você medir a radícula, a parte aérea, você utilizou régua, paquímetro? Foi utilizado o paquímetro? Paquímetro? Não. Digital, né? Isso. Então, colocar também na metodologia. No teu primeiro parágrafo dos resultados da discussão, você coloca os resultados na nova, mostrar a interação não significativa. Tá. Só não cumprir. Vocês querem a parte da metodologia. Que é aquela parte que eu te falei lá, que não deu interação para o ditatorial. Sim. A tua tabela, eu acho que a tabela, letra dentro da tabela é tamanho 10, não é? Ou não é essa regra? Eu acho que sim, é tamanho 10. Daí se for muito grande, pode diminuir. Enfim. É que é tamanho 12, né? Então... o título está com espaço 1,5, ele pode ser simples, tá? Dentro da tabela tamanho 10, o título, se eu não me engano, também pode usar 10. Só olha essa regrinha de formatação porque isso daqui vai facilitar quando você tiver que apresentar um trabalho assim, esse tamanho, às vezes. Eu acho que seria isso, Miriam. Eu queria saber o que você sugeria de próximos experimentos, aí para os próximos alunos, o que você vê interessante, quais foram as dificuldades que teve durante o desenvolvimento do seu trabalho? Bom, acho que seria interessante também continuar, né, procurando, pesquisando sobre esse efeito alelopático, né, até porque tem bastante planta que possui esse efeito alelopático que pode ser usada na agricultura, como através inibindo as plantas daninhas, né? E também um pouco diminuindo a utilização de herbicidas, né? E eu acho que seria isso. E as dificuldades que você teve durante o experimento, de algo assim muito... Bom, foi trabalhoso até, né? Ir na metodologia, pesquisar trabalhos, né, que falavam sobre esse aspecto da alelopatia, mas em geral... Um experimento tranquilo. Foi tranquilo. As palavras. Muito bem, agradeço as contribuições da professora Regiane, muito importantes para agregar ainda mais a esse trabalho, né? Foi muito bem conduzido ali pelo William, né? Tá de parabéns. Gostaria de complementar algumas informações, né, a respeito desse trabalho, algo que o William não chegou a comentar, mas que, pelo fato da gente ter usado um agente extrator, né, etanol, né, extrair alguns compostos mais oleosos, né, e a solubilidade desse extrato em água ele não ficou bom. E a gente, no dia que fomos implantar o experimento, nós não tínhamos disponível DMSO ou algum outro produto, né, que é um anticorpo para ajudar a dissolver, né, solubilizar esses compostos, no caso de dissolver. E aí a gente usou ele puro, né, e aí depois que a gente aplicou, né, a gente percebeu que boa parte ele não se dissolveu totalmente, né, uma boa parte, talvez uns 40% não se dissolveu. Então esses resultados aqui, mesmo assim, deu o efeito alelopático, mas se tivesse conseguido dissolver o líquido, né, certamente ele teria dado um efeito ainda maior. Eu comparei com os dados da e eu não vi assim, eu esperava que o teu fosse um impacto maior, né, sobre um efeito maior, mas não deu tanto dessa vez por isso, né. É algo que pode, inclusive, incrementar lá no PFG, né, comentar que não dissolveu totalmente, né, o extrato e não foi utilizado um adjuvante, né, deixar bem claro isso, né, para que depois, se alguém para fizer a leitura desse trabalho, ele realmente veja, não, aqui, digamos, não de fato foi um problema, mas os resultados, eles de certa forma são influenciados por não haver uma total dissolução, né, desses compostos, tá? Então, a gente pode colocar. E aquilo que a gente comentou, né, de
desenvolvendo produtos, né, talvez para a questão da agricultura orgânica. Isso é muito importante, a gente vê uma deficiência muito grande, né, de pesquisas nessa área da agricultura orgânica, né, que está crescendo bastante no país, né, em dados aí indicando que cresce em torno de 30% ao ano, né. O mercado agora, com essa questão da pandemia, aumentou ainda mais o consumo de produtos orgânicos, então o mercado que vai crescer muito, então vai estar demandando tecnologias, né, e a importância de desenvolver estudos como esse, né, nesse sentido. E dando mais enfatizando ainda mais a importância desses trabalhos de alelopatia, né, como a professora Múria, né, comentou. Por exemplo, existem uns 3, 4 herbicidas, não lembro o número total, que são desenvolvidos a partir de moléculas que tinham atividade alelopática. Tem uma espécie, por exemplo, a Callistium ciprinus, né, que é chamada espuma de garrafa. É uma espécie arbórea que ela produzia um composto alaloquímico, e desse composto gerou 3 ou 4 produtos comerciais herbicidas que existem atualmente, né? Apenas com modificações na estrutura da molécula, né, os químicos deixaram ela mais potente, né, como um herbicida. Por isso é da importância da identificação, né? Você deve para fazer, né? A identificação dos compostos. O piretroide, né? A partir desse tipo de estudo. Muito bem, tá? Parabenizo novamente, tá, pela tua excelente apresentação, né, conforme os demais membros da banca colocaram. Então, nesse momento, eu vou pedir para que você se ausente da sala, tá, porque nós, membros da banca, podemos avaliar e chegar a uma conclusão final. Bem.
Muito bem, estamos de volta. Em reunião com os membros da banca, a gente decidiu, William, pela sua aprovação nesta banca de TFG, com uma média final aí de 9,4. Está de parabéns, e neste momento deixo aberto se você quiser fazer alguma palavra aí, tem a palavra. Só tenho que agradecer, né, por todo o apoio também, né, que o professor, né, vem a todo longo do TFG me dando, né, estando disposto a sanar minhas dúvidas. Também quero agradecer a presença de todos vocês, da Prof. Deide, da professora Luriane, do Chico também, por estarem presentes, aceitar o convite, né, para vir avaliar o meu TFG. E é isso. Agradecer a Deus por todo o esforço, né, e é isso. Obrigado. Ok, muito bem, parabéns novamente, muito sucesso aí adiante. E neste momento, então, declaro encerrada esta banca de TFG.